Olá, estamos de volta com o Tudo a Ver. Você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e também à noite. Pode nos assistir das 7h30 às 8h30 da noite no canal 19, canal 20 da NET TV a cabo. Também pode nos assistir no 53.1, que é o digital, e na internet, rtv.net.br, ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. E a gente continua nosso programa de hoje, a nossa conversa, e eu recebo aqui mais uma vez a Carol Calegari, que é presidente e coordenadora do PROCON de Içara. Carol, muito obrigada por ter vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores aqui do teu programa Tudo a Ver. Uma honra e um prazer estar aqui novamente contigo. E, Carol, a gente sempre tem muito assunto quando se fala de direito do consumidor e de relação de consumo, né? Sim, muito. E atualmente, Carol, eu percebo que tem entrado em voga muitas questões, muitos temas que estão sendo recorrentes relacionados à defesa do consumidor também, que o consumidor brasileiro tem aí enfrentado cotidianamente. Isso a gente pode citar a questão dos combustíveis, né? Essa alta dos combustíveis trouxe também o protagonismo para os PROCONs no sentido da orientação e da fiscalização. Temos também sempre a questão das datas comemorativas, temos agora se aproxima o Dia das Mães, o PROCON sempre orienta o consumidor no sentido do consumo consciente e tantas outras vertentes que estão em voga atualmente relacionadas ao direito do consumidor. Hoje eu acho que as pessoas, o consumidor, de uma forma geral, já tem um pouquinho mais dessa noção de que, opa, eu preciso ver se isso está certo, né? Às vezes a gente ia, acho que aquilo não aconteceu de uma forma correta, mas não quero reclamar, ia para casa do mesmo jeito. E hoje as pessoas, me parece, Carol, que já estão mais atentas. Eu não sei se tu vê isso refletindo mesmo, às vezes, no atendimento de vocês lá dentro do órgão. Com certeza, Carol, a gente percebe que o fato do acesso à informação também e que isso chega cada vez mais informação para o consumidor, ele consome cada vez mais informação e não é diferente com relação ao direito do consumidor. Cada vez mais a gente entra na casa do consumidor, seja por um programa de televisão aqui como o seu, seja pela rádio, seja pelos periódicos, o consumidor e principalmente pela internet, né? O consumidor está cada vez mais receptivo em relação a essas informações. O que a gente precisa agora, e é o nosso desafio enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, é desmistificar algumas coisas e fazer o consumidor entender quando de fato aquela informação é realmente coerente, diz respeito a um direito que ele realmente tem e quando não é, porque aí o consumidor vai também saber fazer esse filtro. E aí eu acredito que daqui a um tempo esse consumidor já está se empoderando, né? Já está empoderado atualmente. Acredito que a perspectiva ainda é melhor em relação a isso e eu acho que com o passar do tempo cada vez mais esse consumidor vai se tornar mais consciente. E, Carol, hoje as pessoas já têm também essa procura pelo PROCON no sentido de eu não sei se isso está certo, eu quero uma orientação, porque às vezes a gente vê que as pessoas só iam quando tinham certeza, não, eu realmente fui lesado ou eu realmente estou tendo uma cobrança indevida. Hoje as pessoas já procuram realmente para perguntar, será que está certo, será que não? E ouve, não, tá ok, beleza? Sim, porque a intenção é justamente essa, Carol, é que o consumidor não chegue ao momento do conflito, que ele tenha essa iniciativa de recorrer também a um órgão de proteção e defesa do consumidor antes de ele se ver em meio a um conflito na sua relação de consumo. Até para que evite aí uma dor de cabeça, que não é isso que a gente quer. A gente quer poder adquirir os produtos, poder adquirir os serviços de maneira plena e desfrutar deles, né? Da forma que eles devem realmente ser consumidos. Mas eu percebo, Carol, não só lá no PROCON, eu particularmente, eu vou na rua, às vezes estou no supermercado, estou cruzando a estrada, o pessoal, olha, eu estou com uma dúvida e tal, e a gente já conversa e já entra ali na seara do consumo, a seara consumerista, eu tenho percebido isso, que bom, né, que eu posso perceber isso agora, que bom que cada vez mais a gente encontra esse consumidor mais consciente e mais informado, que é isso também que é uma missão de qualquer PROCON, informar o consumidor, reverberar essa informação, porque quando você faz isso, você promove a cidadania também.
Carol, a gente teve recentemente, ainda estamos tendo, problemas com relação ao aeroporto de Jaguaruna, aqui na nossa região. A gente sabe que uma das empresas, das companhias aéreas, cancelou voos, né? Inicialmente adiou o voo, depois cancelou, suspendeu mesmo, e muita gente já tinha comprado passagem, né? Tem orientações nesse sentido também? Porque às vezes a pessoa pensa, eu não comprei um objeto em si, eu comprei uma passagem. Ela tem direitos, mesmo que ela não tenha um objeto em mãos, que não tenha tido um problema, um vício, alguma coisa assim? Com certeza, Carol. Isso tem se tornado um assunto até bastante relevante, principalmente também aqui na nossa região em relação ao nosso aeroporto aqui de Jaguaruna, né? E o que tem acontecido com o cancelamento de uma companhia aérea determinada por conta de alguns requisitos aí que não estariam sendo cumpridos. Mas de maneira macro, nacionalmente, também tem tomado corpo essa discussão por conta da recuperação judicial da Avianca. Então, diversos consumidores compraram tickets, bilhetes aéreos, e aí foram surpreendidos no momento da sua viagem com o cancelamento dos voos por conta desse problema que passa a empresa. Então, nesses casos, o consumidor ele deve, então, estar informado de que sim, ele tem alguns direitos em relação a essas preterições de embarque ou a esses cancelamentos. Nós temos, nesse tipo de serviço, uma regulação, é um serviço regulado por uma agência reguladora, que é a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. A Agência Nacional de Aviação Civil, ela faz expedições de algumas resoluções. Tem uma delas, Carol, que é a Resolução 400, que ela é de 2016 e que ela versa justamente sobre essas questões. Questões de preterição de embarque, de cancelamento e qual é o direito do consumidor nesses casos. Então, por exemplo, o consumidor ele foi lá no aeroporto, está lá com a sua passagem comprada, tudo certo. Ele chega lá e teve um atraso de 1 hora, já está atrasado em 1 hora o seu embarque. Nesse caso, de acordo com essa resolução, o consumidor ele já tem direito aí à comunicação. Então, tem que ser facilitado a esse consumidor o acesso a um telefonema ou à internet, já que hoje em dia a gente, pelo próprio WhatsApp, a gente já consegue se comunicar. Então, a empresa tem que ofertar a comunicação. Em 2 horas de atraso, o consumidor já tem o direito aí à alimentação, ou seja, ele tem que receber um voucher com lanche, com bebida. E a partir de 4 horas de atraso ou de cancelamento, o consumidor já tem direito à acomodação, ou seja, tem que estar disponível uma hospedagem para esse consumidor e também o transporte do aeroporto até o hotel, do hotel até o aeroporto e, claro, também a alimentação. Sem falar que o consumidor, nesse caso, também ele pode optar pelo reembolso do valor da passagem aérea, corrigido monetariamente, caso ele já tenha comprado de maneira pretérita. E essa questão a gente vê às vezes, né, aeroportos grandes no Brasil, que as pessoas estão lá às vezes 2, 3, 5 horas e não tem nenhum tipo de informação. Tem essas regras, as pessoas se estiverem, né, atentas a essas regras, elas já vão, né, reclamar, já vão chamar e a própria companhia vai perceber, não, essa pessoa ela sabe, né, do direito dela, eu preciso fazer valer esse direito antes que dê um problema maior, né? Carol, com certeza. E nesse caso da aviação, às vezes a gente tem essa ideia de que há um glamour em relação a esse serviço, mas não. Hoje, cada vez mais as pessoas utilizam desse serviço da aviação. E principalmente os empresários. Então, são compromissos, são datas agendadas previamente. Não necessariamente a pessoa está indo por férias. Então, muitas vezes a pessoa tem esses compromissos. E tempo, a gente sabe que é dinheiro, Carol. Então, se você se programou para estar em um determinado lugar, em determinada hora, e você não consegue estar naquele lugar, você já está tendo algum tipo de dano. Então, nesse caso, o consumidor deve sim ser assistido nesses casos, para pelo menos diminuir esse dano que o consumidor está sofrendo. A questão do reembolso se teve o cancelamento, se não aconteceu esse voo, é certo assim, Carol? Isso, porque fica isso a opção do consumidor, Carol, não é a opção da companhia aérea. A companhia aérea não vai dizer, olha, eu vou te realocar numa outra aeronave de uma outra companhia, ou eu vou te reembolsar. Não, o consumidor tem a sua livre escolha, essas duas opções. Então, se eu escolho o reembolso, vai me ser reembolsado o valor do que eu paguei, corrigido monetariamente, na forma em que eu paguei. Então, se eu paguei através do cartão de crédito, será ou através de estorno, ou de um tipo de procedimento que se chama chargeback, que tu pode fazer com a própria operadora do cartão. Se foi no cash, em dinheiro, você vai ser ressarcido em dinheiro. Então, a maneira com que você fez o pagamento será a maneira com que você vai ser ressarcido, só que, claro, de maneira corrigida. Lembrando sempre ao consumidor que essa é uma opção do consumidor, é o consumidor que escolhe a sua livre escolha.
Legal. E, Carol, outro tema que a gente tem visto muita discussão é com relação ao preço do combustível, né? E a gente se apavora, né? Quem utiliza veículos, né, diariamente, tem muita gente que utiliza para trabalhar mesmo, e parece assim que todo dia a gente vai e tá um preço diferente. O Procon Miniçara tem feito levantamento de preços também. Que tipo de orientação que se dá para o consumidor que às vezes pensa, meu Deus, esse preço está certo, está errado, né? Essa é uma questão muito complexa, Carol, porque são diversos fatores, externos e internos, que modificam esse cenário. Por exemplo, se há uma alta no dólar, se há, como houve problemas aí na questão da Venezuela e no próprio no Irã, né, com alguns entraves, isso tudo vai alterando aqui economicamente o valor de alguns produtos e alguns serviços. E principalmente, claro, a questão do Estado, dos impostos, do ICMS. Então, em cada localidade, você pode perceber, se você for daqui para o Rio Grande do Sul, daqui para o Paraná, daqui para São Paulo, ou mesmo de uma cidade para outra, tu vais perceber que vai haver uma diferenciação nesses preços. Vai ser valor distinto. Só que, independentemente de todos esses fatores externos e internos, nós temos percebido uma elevação bastante considerável no valor desse combustível. E o combustível hoje, querendo ou não, eu particularmente já encaro como sendo um serviço essencial, porque sem o combustível tu não consegue se deslocar para ir para o teu trabalho, enfim, para todos os teus afazeres diários, né? Então, é só a gente lembrar da greve ano passado, né, que parou muita coisa, né? percebe, Carol, como isso acaba afetando outros setores da sua vida. Sem o combustível, exemplificando a greve que você acabou de falar, não tinha mais comida no supermercado, determinado segmento já não conseguia comercializar o seu produto, há um aumento exacerbado do valor de certos produtos por conta da escassez. Então, nesses casos, é muito importante que o consumidor esteja orientado e saiba o que fazer. E por isso que o órgão de proteção e defesa do consumidor do município de Sara faz essas aferições de preços mensais, para que o consumidor, tendo em suas mãos o valor do que é praticado no posto X e no posto Y, ele possa fazer a sua escolha por aquele estabelecimento que lhe oferece melhor condições de pagamento, já que pode haver a diferenciação de preços hoje, né? Tem também a questão do preço e tem a questão da qualidade do produto. Então, tudo isso fica disponível ao consumidor e assim ele consegue, de uma forma assim, mais coesa, fazer essa sua opção. Mas é importante que o consumidor saiba que pode haver também alguma questão de prática abusiva. Não está escape, Carol. Então, sempre que o consumidor perceber algum indício de prática abusiva, ele deve sim recorrer ao órgão de proteção e defesa do consumidor, até porque se não for, beleza, ok, eu já estou informado em relação a esse problema. Ou, realmente, vamos avaliar isso aqui, vamos dar uma fiscalizada melhor. Então, é importante que o consumidor sempre comunique quando ele perceber que há uma possibilidade de alguma prática abusiva ou que seja em desacordo com as legislações consumeristas, mas também é importante que esse consumidor esteja atento na hora que ele vai fazer a escolha pelo posto em que ele quer abastecer o seu veículo. Verdade. Carol, você falou da questão da diferença ali do preço, né? Há um tempo atrás a gente não tinha muita diferença, não existia diferença se eu pagasse no cartão de crédito, no cartão de débito. Hoje já tem essa diferença. Eu queria que tu explicasse para a gente quando que esse valor pode ser cobrado de forma diferente. Perfeito, Carol. Na verdade, era uma medida provisória que acabou se tornando de fato uma lei. Então, hoje nós temos, desde junho de 2017, essa lei que possibilita a diferenciação de preços a depender da forma de pagamento. Isso foi criado no sentido de que o consumidor pudesse pechinchar o valor à vista e aí obter melhores descontos. Então, o fornecedor, ele tem a possibilidade, por exemplo, no seu comércio, de optar pela forma de pagamento que ele vai trabalhar no seu comércio. Então, se eu aceito cartão, beleza. Se eu aceito cartão de débito, cartão de crédito, tranquilo, isso é uma opção do comerciante. Não necessariamente eu tenho que aceitar cartão, cheque, eu posso trabalhar só, por exemplo, à vista. Mas se eu trabalho com essas possibilidades de pagamento e se eu faço a diferenciação dos preços, quando é débito, quando é crédito, quando é à vista, eu tenho que informar o consumidor previamente, Carol. Então, o que é importante que esse consumidor saiba e esse fornecedor, sobretudo, em relação aos produtos e serviços que comercializa? Eu devo deixar afixado um informativo, um cartaz, de maneira visível, legível, que o consumidor chegue no estabelecimento e já verifique, para que quando ele vá fazer o pagamento, ele não se surpreenda com o valor que ele achava que era um e, na verdade, era outro. Então, é importante, sim, que o consumidor tenha essa informação prévia. Por outro lado, é também uma possibilidade de que o consumidor possa pechinchar e obter descontos no pagamento à vista.
E também o fornecedor, ele pode se valer dessa prerrogativa que ele tem da diferenciação de preços para conseguir fidelizar mais clientes. E tem diferença no crédito e no débito? Isso é legal também, Carol? Por exemplo, à vista é 8, no débito é 9, no crédito é 10. Existe isso? É que a operacionalização disso, Carol, é que difere de um procedimento para outro. Se eu faço o pagamento no crédito, eu pago uma taxa X para aquela operadora do cartão. Isso eu estou falando enquanto fornecedor. Se eu faço essa operação no crédito, é uma outra taxa. Então, claro que há uma diferença aí na forma do pagamento. E isso reflete na diferença dos preços, que hoje é possibilitado que esse fornecedor faça. Então, realmente isso vai acontecer. Cabe ao consumidor a velha e boa dica, pesquisa do preço. Então, se você sabe que aquele estabelecimento pratica tal valor e que se à vista lá você tem um desconto bacana, por que não escolher aquele estabelecimento em detrimento daquele outro que não te oferece outras possibilidades de pagamento? Hoje a gente sabe que o mercado de consumo está muito competitivo, Carol. Nós temos as lojas físicas, temos o e-commerce, principalmente a questão do e-commerce, né? O varejo.com está cada vez mais em voga. Então é importante que também esses fornecedores se adequem à realidade, possibilitem ao consumidor formas diferenciadas de pagamento para que ele possa também fidelizar esse cliente. Isso é importante também de a gente lembrar, principalmente porque hoje é quinta-feira, domingo é o Dia das Mães, muita gente vai comprar presente e ainda não fez isso, né? Então, essa questão das pesquisas também, porque geralmente as pessoas, quando começam a pesquisar, chega no momento da compra, aquele consumidor faz e diz assim, não, beleza. E às vezes quando a gente deixa para a última hora, a gente compra numa loja, passa na outra e diz, não quero nem ver quanto que tá, porque é para não ficar nervoso, porque não fez o que deveria ter feito antes, né, Carol? Com certeza, Carol. A pesquisa é a principal dica para o Dia das Mães e para todas as datas comemorativas. O diferencial, Carol, é que no Dia das Mães, além de alguns produtos específicos que o comércio acaba comercializando mais, é uma data que só fica em segundo lugar, é só atrás do Natal, em relação ao consumo. Então, realmente eleva o grau de consumo da população brasileira. É importante que esse consumidor, além da pesquisa, ele tenha um orçamento. Então, se eu sei que o determinado produto custa X, eu procurei na internet e vi que custa X. A minha pesquisa vai girar em torno daquele valor inicial. Então, eu tenho que encontrar valores que se encaixem também no meu orçamento, né? Sempre dando preferência para o pagamento à vista, para não se empenhar no presente da mãe também, né? É importante, Carol, verificar na questão dos cosméticos. Como eu disse que tem alguns produtos que são mais comercializados nessa data do ano. Os cosméticos é um desses segmentos. É importante que o consumidor verifique, se for um produto importado, tem que ter as discriminações na língua portuguesa, tem que verificar a composição química, às vezes a sua mãe tem intolerância a algum tipo daquele componente, é importante saber o gosto da mãe também, né? Para não dar algo que a mãe não goste, porque depois, na hora da troca, Carol, é que vem o problema. Pois é, isso é muito comum mesmo, né, Carol? Às vezes, escolhi, mas a mãe que foi lá fazer a troca foi no outro dia, não conhecia bem as regras. Tem coisas que podem trocar, mas tem coisas que necessariamente não é obrigada essa troca, né? É, Carol, é que assim, via de regra, não há um direito à troca imediata. O que acontece nos casos dos produtos e dos serviços é que quando eu compro um produto que ele apresenta um vício, um defeito, esse fornecedor, ele tem um prazo de 30 dias para recolher esse produto e para fazer com que esse produto chegue novamente às suas mãos com todas aquelas características que ele deveria ter inicialmente. Então, em casos de defeito, o fornecedor recolhe, resolve o problema e devolve ao consumidor. Passados os 30 dias, se não houve um respaldo por parte do fabricante ou daquela loja que comercializa o produto, aí sim o consumidor terá direito à troca, ou à devolução do valor, ou um abatimento no preço. Mas quando não tem defeito, Carol, por exemplo, eu comprei uma camisa para minha mãe, uma blusa, um sapato, e ela não gostou, ou a cor ela já tinha, né? Então isso não é um defeito, isso é uma característica do produto. Então, se eu não gosto ou já tenho, aquele comerciante não tem a obrigação de trocar para mim, principalmente não tem a obrigação de trocar de maneira imediata, né? Em detrimento daqueles 30 dias, porque não tem problema no produto. Então é importante que o consumidor avalie muito bem as políticas de troca, porque embora o fornecedor não seja obrigado inicialmente, se ele tem uma política de troca, por exemplo, Carol, se você manter a etiqueta durante 7 dias, voltar a gente troca, ou se você voltar em 10 dias, nós podemos fazer a troca. Então, se o fornecedor possibilita essas possibilidades aí de troca,
é muito importante que o consumidor saiba, anote, se muna dessa documentação, porque se ele veicula a informação, ele tem a obrigação de cumprir essa oferta. Perfeito, então tem que ficar muito atento e até perguntar mesmo, né, gente? Vai comprar aquela determinada coisa, foi na hora de pagar, diz assim, olha, posso trocar? Qual é a orientação? Porque às vezes a pessoa não viu, estava ali fixado, né, algo, mas a pessoa não viu. Então pergunta, porque geralmente, né, a gente tem a política da boa vizinhança também, né, Carol? Os comerciantes fazem muito isso. A gente sabe que algumas lojas, a gente troca, só não troca no sábado, porque é um dia mais corrido. Então é importante também essa comunicação ali na hora, porque a comunicação evita muito problema, né? Muito, Carol. E é importante lembrar que os costumes, eles entram também na legislação consumerista, que é uma legislação de ordem também principiológica. Então, se naquela data do ano, por exemplo, pegamos o Natal, é costume do comércio fazer essa troca. Se é costume do comércio fazer essa troca, isso também acaba se tornando um direito daquele consumidor, né? Então, é uma data diferente das outras datas cotidianas. Por isso que é tão importante o órgão de defesa e proteção do consumidor estar próximo desse cidadão contribuinte e consumidor. Quanto mais próximo nós estivermos deles, melhor e de melhor maneira será veiculada essa informação para o seu familiar, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. E, por outro lado, também esse fornecedor acaba evitando aí qualquer prática abusiva que ele possa cometer com o seu cliente, porque no fim das contas, o que importa lá na ponta é o consumidor. Verdade. E, coordenadora, com relação a reclamações, hoje a gente ainda tem um ranking assim, de bancos, empresas de telefonia, tem um ranking ainda de quais são as principais reclamações no dia a dia do Procon em Sara? Tem, Carol. E se reflete o que a gente vê lá, é o reflexo do que a gente vê em outros estados, em outras cidades. Claro que algumas coisas acabam diferenciando, mas de maneira geral, as empresas de telefonia, as telecoms ainda lideram o ranking das reclamações de todos os consumidores. Seja por alguma fatura que apresentou a um valor diferente, são os mais variados problemas, mas as telecoms lideram, seguido do setor financeiro, ou seja, problema com cartão de crédito, problema com bancos e também, por fim, o varejo.com, que são os produtos e serviços. Lembrando, é claro, que as telecoms elas têm o maior número de registros de reclamação, porque hoje também o acesso a esse serviço é muito grande do consumidor. Você vai perceber que você anda na rua, dificilmente alguém não vai ter um aparelho de celular ou não vai consumir um serviço de internet, por exemplo. Então, essa facilidade no acesso aos serviços também se reflete no número de reclamações. Então, é importante saber como a empresa lida com a resolução desses conflitos. Reclamações terão, porque é larga escala de consumo, tanto do serviço quanto do produto. Mas o importante é saber se essa empresa está resolvendo o problema do consumidor. Coordenadora do Procon de Sara, Caroline Calegari, quero te agradecer, é sempre bom, né, a gente poder conversar, tenho certeza que orienta muito quem está nos acompanhando e muito obrigada, bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, Carol, sempre um prazer estar aqui na RTV, principalmente no seu programa, né, que veicula tantas informações importantes para os telespectadores. Agradecer aí pelo convite, estamos sempre à disposição, tanto da mídia, quanto principalmente dos consumidores. E todos aqueles que tiverem dúvidas podem nos procurar lá na nossa sede em Sara ou através das redes sociais. Tá certo, então muito obrigada a esta coordenadora do Procon de Sara. Só lembrando que nós estamos no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777, Casa Bela Móveis, que fez esse estúdio muito bonito pra gente, fica na subida da Avenida Gabriel Zanetti, Ótica Cristal, Talismã Calçados, as duas têm muitas ofertas também agora para o Dia das Mães, faça sua pesquisa, como a Carol falou, pesquise e ande e você com certeza vai poder fazer uma boa compra. Também está conosco a Marzan de Sara e o estúdio Tati Amandi. A gente vai encerrando por aqui e não esqueça, você está feliz ou está confortável? Pense nisso e amanhã estamos de volta. Um abraço, até lá!